nossa audiência. O Paulo Grande, ele é psicólogo clínico, ele é especialista em família e casal, ele é palestrante, trabalha com terapia de grupo, faz projetos voluntários com idosos e pessoas com deficiência, realizando rodas de conversas. Ele é locutor de rádio em programa que trata de temas da psicologia. E eu, como talvez vocês que me acompanhem e aqueles que não me acompanham ainda, também sou psicóloga, especialista clínica, especialista em adolescência e adultos, sou orientadora profissional, né? Trabalho como terapeuta. E a gente está aqui trabalhando agora nas redes sociais dessa forma, né? A gente faz live, né, Paulo? Para Isso. levar a informação, né, sobre a nossa área para o maior número de gente, de pessoas possíveis, né, Paulo? Que eu acho que isso é um caminho muito importante, né? Quem tem Sim, conhecimento e informação já reduz muitos danos de problemas mentais, né? sim, com certeza. E normalmente, né, Ana Lúcia, as pessoas têm uma certa resistência em buscar uma terapia, um profissional, por medo, por falta de conhecimento, ou até mesmo por não reconhecer, que até disso nós vamos falar hoje, que tem alguma questão que está necessitando um cuidado profissional, porque muitas vezes achamos que, eu sou assim mesmo, nasci assim, eu sou fraco, então fica num processo de sofrimento que, de certa forma, é desnecessário. Nós temos recursos internos, todo ser humano temos esses recursos para superar qualquer adversidade, para superar traumas, é, padrões de vida, né? Então, o ser humano é complexo de fato. E a terapia ajuda nesse processo de autoconhecimento, identificar aqueles pontos que estão dificultando o nosso desenvolvimento natural. Então, acho que o nosso grande propósito é esse, né, Ana? E vamos que vamos aí tratar de um tema já nesse sentido, né? Ah, com certeza, né, Paulo? É buscar o nosso equilíbrio mental, né? Uhum. Então, eu já vou começar falando aqui alguns pontos que eu elenquei Aham. sobre, para a gente entender se a nossa saúde mental está prejudicada ou não, né? Então a gente começa falando de se você está sentindo assim muita alteração de humor, né? Aquele estado de espírito. Uma hora você está tranquilo, tranquila, outra hora você está angustiada ou angustiado, mas assim, essa coisa de oscilação muito intensa, né? No mesmo dia, às vezes. Então você vai percebendo isso na semana, que você está cada hora com um tipo de sensação, de sentimento, de emoção. Isso já é uma alteração de humor, né? Que a gente fala, bom, alguma coisa está acontecendo. Por que de uma angústia vai para uma paz de espírito, né? Por que vai de uma tristeza para uma alegria? Quer dizer, aí tem essa Sim. oscilação, já é um problema, né? Fala, fala. Ana, acho que é importante a gente colocar que essas alterações, de certa forma, fazem parte da vida, não é? A gente ouve uma notícia, a gente pensa em alguma coisa, pequenas alterações são comuns ao longo do dia, ao longo da vida. O problema é quando isso começa a paralisar, gerar sofrimento, se torna algo que realmente começa a incomodar e aí sim, isso já é a hora de a gente olhar para isso com mais cuidado, né? Isso pode ser bastante delicado. O que aconteceu, o que está acontecendo, que eu tenho essas alterações tão intensas, tão profundas que chegam a gerar sofrimento, paralisia, procrastinação e tudo mais, né? Isolamento, uma série de condições aí que é hora de cuidar, né? É, você lembrou bem. É uma questão, é uma alteração de humor do nada, sem motivo. Que nem você deu esse exemplo. Às vezes você escuta uma notícia ruim, ou você recebe uma notícia boa, né? Uma surpresa agradável. Aí é lógico que nosso humor vai acompanhar tudo isso. Mas quando não depende de nada fora, né, externo, e se ficar essa oscilação de humor, aí que é o problema, né?
Muito bem, Uhum. muito bom. Então, que nem se você está muito, um outro ponto, né, Paulo, que eu penso assim, a pessoa está muito irritada, né, aquela irritabilidade com qualquer coisa, também às vezes sem motivo, porque a gente às vezes convive com as pessoas, então a gente tem problemas de relacionamento, a gente aprova ou desaprova a conduta de um ou de outro, a gente se irrita com alguma coisa no trânsito, ou, né, coisas que são rotineiras e que são de fato provocações externas, né, vamos dizer assim, aí eu diria que está normal. Agora, aquela irritabilidade constante, o problema é aquela irritabilidade constante, que é um sinal de que a tua saúde mental está um pouco prejudicada, né, Paulo? Exato. Então, aquela irritação que qualquer coisinha que vem de fora já me tira do eixo. É engraçado, ontem mesmo estava atendendo uma paciente que ela trouxe essa questão de ela se sentir culpada por sentir raiva. Mas olha, sentir raiva é da natureza humana. Sentir raiva, medo, angústia, faz parte depende da situação, por que você sentiu essa raiva e como você lida com essa raiva. Isso sim vai fazer a diferença. Agora, se alguém pisa no meu pé sem querer, pede desculpa, por que eu vou sentir isso? Posso até sentir Opa, a pessoa pediu desculpa, tá tudo certo. Agora, se uma pessoa é, pisa de propósito, pisa no meu carro de propósito, faz alguma coisa que realmente me machuca, é normal eu sentir raiva. Agora, o problema é como eu vou reagir diante dessa raiva. E isso vai fazer a diferença. Se eu vou reagir de uma forma agressiva, ou eu vou tentar compreender essa raiva, absorver, ver se não tem um fundo de verdade nessa raiva. E, Ô, Paulo, teu sinal. E caiu o sinal do Paulo. Tá reconectando aqui, gente. A gente vai esperando. Irritabilidade é uma sensação ruim de carregar isso constantemente, né? Parece que fica pronto, aquela voltei. opa, voltou. Você deu Pronto. uma caidinha aí na internet. Não, entrou uma ligação de uma tia querida aqui, eu não consegui atender, mas fica aí. Ah, tá certo. Tá. Bom, ainda bem que foi rapidinho, né? Sim, pois enfim, eu não consegui acertar o botão para desligar, mas está tudo certo. Mas, Ah, enfim, não tem problema. como eu estava falando, então, tem gente que por causa de uma ligação assim já sente raiva, já perde o rumo de casa, fica desesperado, né? Esse exemplo, né? Você já pensou se você tivesse num estado de irritabilidade constante? Você está fazendo a live aqui comigo, alguém te liga e você já fica, puxa, mas é hora de ligar. Que Pois isso? Que não sei o quê. exato, exato. Então, isso é para isso que a gente precisa ficar atento, né? Então, sentir raiva, medo, essas coisas são coisas normais da vida. O problema é como a gente lida com isso, né? Aí sim, se essa raiva é permanente por coisas banais, por coisas insignificantes, por coisas que nem eu mesmo sei por que estou sentindo tanta raiva, então é hora de parar para a gente identificar de onde está vindo isso, se é real, por quê, e vamos cuidar, né? E o que é comum de perceber, Paulo, nos relatos que eu escuto, é assim, e observar, né, um pouco ó, a vida das pessoas como terapeuta, é as pessoas irritadas, mas sem colocar o foco, né? Da onde vem por que que a pessoa está irritada? Com o quê e com quem? E as Hum, pessoas às vezes não param para refletir sobre isso. Às vezes é uma isso. pessoa que está vivendo, está levando cacetada de um monte de lugar e de pessoas, né? Cacetada assim, né? Sim. E a pessoa vai consumindo uma irritação que chega uma hora que ela não sabe nem aonde depositar e nem a quem direcionar, né? Porque às vezes alguém que te trate mal, por exemplo, você precisa ir lá se impor, né? Fala, escuta, você me respeita, não admito isso, coisas do Uhum. tipo, né? A pessoa tem que focar, é essa pessoa que está me tratando mal. Então, eu estou agora irritada com essa pessoa. E a pessoa que está desatenta e que vai engolindo e não vai se posicionando, por exemplo, o outro irritou também ou provocou o tratou mal, aí ela começa a descontar no outro que não fez nada.
numa É, outra pessoa que às vezes não fez nada. pois Então, você é. vê, isso tudo é um desequilíbrio, né, do nosso Uhum, psicológico, do nosso emocional, que é um uhum, prejuízo, né? sim. E é por isso que, tá bom, daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais como lidar melhor com todas essas questões, né? Mas É, são os desafios da vida, aí, como você já trouxe, né? é, E tem outras coisas que a gente precisa olhar também, né? Que incomodam a nossa é. existência, né? Por exemplo, a pessoa estar num desânimo persistente, sabe aquela falta de energia, falta de ânimo? Isso é muito comum nos sintomas. Ó, meu celular tá caindo aqui, peraí, deixa eu ajeitar. Ah, Senão, daqui a pouco, é o você vento. não. As Né? pessoas não veem meu rosto. Fica aí, celular. Aham. Não posso me irritar com meu celular. Pois é. Por que fica caindo aí Então, toda hora, pô? É, essa questão do desânimo persistente é bem um sintoma da depressão, né? É persistente. A pessoa às vezes sim. fica ali escrava. Parece que tem uma bola de ferro presa, numa corrente no pé da pessoa, assim, né? Que parece que vai Hum, fazer qualquer coisa, arrasta aquela corrente pesada com aquela bola de ferro, aquela falta de vontade, aquela falta de energia mesmo, né? Então, sim. isso não é boa coisa. E por que que a pessoa está sem essa energia? É, Pode aí, ser físico? Pode. pode. Então, Mas vamos isso que eu ia investigar. falar. É importante fazer sempre uma avaliação médica, ver como é que está, né, exame, alguns exames, né, para ver como é que está aí a qualidade de alimentação, se não está faltando algum nutriente, se está. Enfim, uma avaliação médica é sempre importante para ver se não tem algo orgânico aí que precisa ser cuidado, né? Sim, sim. O que eu vou falar agora tem muito a ver com isso também, que é a questão da a perda de prazer em atividades que antes eram gostosas de realizar, né? Hum, Por exemplo, uma pessoa que gosta de dançar. Aí do nada ela passa a se desinteressar, mas assim, é uma atividade que a pessoa gosta bastante de fazer. De repente ela para, né? Você hum, fala, ué, por que que parou de gostava tanto, né? Mas é um parar de. Não é que a pessoa não gosta mais, mas é uma. Perde o interesse. hum. Perde o interesse. Por que que perdeu o interesse se é algo tão importante, era tão importante para aquela pessoa, não Pois é? é. Aí Então, aí, expectativa assim, em cima disso, será que não se frustrou com alguma coisa? Então, é por isso que tudo precisa ser muito bem avaliado para a gente entender qual é o processo, porque eu perdi, de repente, o encanto por algo que eu gosto tanto, né? sim, Uhum, sim. É bem, bem complicado isso, né? uhum, Agora, tem também, quer ver outras coisas que eu pensei aqui? Ah, a questão que você até falou, comentou, isolamento social. A uhum, pessoa começa a se afastar, não tem mais vontade de falar com ninguém, não quer responder as mensagens no WhatsApp, não quer encontrar com ninguém, não quer ir para lugar nenhum. É como se socializar gerasse um mal-estar enorme, né? A pessoa precisa ficar em silêncio. É como se ela gastasse muita energia de sim, conversar com alguém, de se deparar com uma pessoa, falar. uhum. Então, aí, essa questão do isolamento social é problemático, muito problemático. Já é um sintoma de uma depressão instalada aí, né? Que precisa É, ter muita cautela e tentar. aí, exatamente. Agora, eu lembrei uma coisa, que é a questão dos adolescentes com o celular, que, né, é um comportamento até normal de adolescente, ficar meio isolado no quarto, né? Mas, Uhum, eles ficam isolados, mas conversando com os amigos, né? No uhum, WhatsApp, tal, tal, tal. Aquele adolescente que fica só jogando, ou só lendo, ou só estudando, não querendo se contatar com ninguém, aí isso aí tá esquisito, né? Quando pois ele é. não quer mais o contato humano, isso vale para adulto também. Sim, É, sim. né? Então, assim, ficar no quarto trancado é normal até a página 2. O que que ele está Ah, fazendo nesse quarto, pois é. né? Tá Hum, conversando, não tá? Tá produzindo, não tá? hum, Tá fugindo de alguma coisa, não tá? Né? pois Tá é. afastando alguma coisa ou não tá? Alguma pessoa. Pois Então é. aí, Quando
quando o mundo ou as pessoas se tornam ameaças, né? Isso realmente é muito preocupante, precisa tentar entender o porquê, né? O que aconteceu, o que está acontecendo e para poder resolver essas questões, né? Sim, Que sim. não é natural a pessoa se isolar do mundo. O ser humano é um ser social por essência, né? Nós convivemos, precisamos conviver com o outro até para o nosso desenvolvimento. Agora, se estamos com essa dificuldade, é o momento de entender isso, né? Sim, inclusive o contato humano também é uma bateria que a gente carrega, né? O contato humano é a energia que carrega a nossa bateria. É isso que eu quis dizer. A Pode, energia. sim, tem contatos que pode descarregar nossa bateria, que são os contatos tóxicos, né? Aquelas pessoas que não são felizes e atazanam você, né? Aquela coisa Pois é. pesada. Ah, Mas no geral, relações saudáveis, elas são gasolina para o nosso tanque de combustível. É sim. aquilo que traz o ânimo, traz ideias, Uhum, traz assim, se eu conversei com você, eu tive uma ideia, quero fazer tal coisa, vou criar uhum. tal coisa, vou trabalhar não sei aonde. Quer dizer, é a troca humana que também incentiva a gente a continuar o caminho, né? Sim, e E nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, que é através do outro que eu vou isso, reconhecendo quem eu sou, né? Até você falou isso. naquela, por que que eu estou convivendo com essa pessoa que só fica atazanando a minha vida? Por que que eu fico nesse lugar? Isso está querendo me dizer algo sobre mim mesmo. Quais são as minhas dificuldades, as minhas carências, as minhas fragilidades que eu preciso ficar nesse lugar com uma pessoa que, de certa forma, me passa segurança, mas ao mesmo tempo me gera tanto sofrimento. Que segurança é essa que eu estou sentindo ao lado de uma pessoa que só me deprime, que só me desqualifica, né? Porque eu estou identificado com essa situação, com essa pessoa. Então, vejo como isso é complexo, né? Sim, exatamente. É, é, mas a gente precisa prestar atenção em tudo isso, né? Opa! E também, né, a questão da dificuldade de concentração, né, Paulo? Uhum. Se a gente também não está conseguindo focar, se concentrar, se acalmar, aquietar, então alguma coisa também está acontecendo. Será que é uma ansiedade que está gritando aí dentro? E por que que tem essa ansiedade? Quais são as razões? Como lidar com essa ansiedade, né? Tudo isso é um prejuízo para a nossa saúde mental, né? Essa inquietação, essa dificuldade de concentração. Eu tenho ouvido muitos relatos, Paulo, não sei se você também já ouviu isso, de as pessoas, pela questão de estar muito em rede social, é tudo muito rápido, né? Você vai deslizando a tela, então as coisas, a gente vai consumindo conteúdos rapidamente, às vezes Uhum. está dificultando a concentração em outras atividades. Por exemplo, Uhum. leituras. As pessoas nem querem mais, não tem mais paciência, às vezes, de abrir um computador para ler, ou um livro para ler, estudar, ou fazer uma meditação, algo que demanda esse foco, essa concentração, né? Uhum. Então, por quê? Né? Então, assim, é um estímulo que está prejudicando o nosso cérebro, o nosso sistema cognitivo aí. A gente está se Uhum. deixando levar, né? Existe um prejuízo já mental aí. E Sim. assim, é geral isso. Eu, você, acho que, né, se a gente parar para Sim. pensar, Eu até tenho, enfim, a questão do celular, das redes sociais, é algo relativamente novo ainda para a gente, né? Eu estou começando a filtrar, porque eu estava me pegando nessa condição também, porque é um excesso de informação, informações que chegam de uma forma muito rápida também, e isso vai acelerando o nosso cérebro. As neurociências hoje têm estudado bastante esse fenômeno, né? Então, essa mente acelerada, ela tira o nosso foco do presente. Isso gera ansiedade. Ansiedade é o excesso de pensamentos, sentimentos e
sempre focado no futuro. Isso gera muita ansiedade. E como a gente buscar essa volta a essa paz interior? É vivendo o presente, com foco no presente. Então, essa forma de se viver focado extremamente nas redes sociais, tudo acelerado, o mundo está sinalizando assim, olha, você não pode ficar quieto, você não pode mais parar para pensar que a solidão é algo ruim, né? Então, se gerou essa crença de que ficar só é algo péssimo, e o ser humano precisa ter momentos de solitude, né? Tá? Que é isso, quando a gente está se sentindo só, é transformar a solidão em solitude. E o que é isso? É a gente sentir prazer em ficar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, fazendo coisas que dão prazer pessoal para mim, sem buscar reconhecimento fora, sem buscar qualquer tipo de identificação com o que vem de fora, mas com aquilo que eu sou de fato. Eu senti um prazer imenso de ficar comigo mesmo, com as coisas que eu gosto, sem me preocupar com o que eu vou gerar fora ou não. Um momento meu. Então, isso está faltando muito. Nós nos afastamos muito de nós mesmos por conta dessa vida tão acelerada, e é isso que tem gerado tanta ansiedade, transtornos de ansiedade, pânico, e aí vai, né? É, tem, que nem o pensamento acelerado tem, né? Pelo DSM-5, o TAP, o Uhum, transtorno do TPA, né? Transtorno do pensamento acelerado, que é uhum, bem isso, né? De a pessoa não conseguir mais se concentrar, se aquietar. É o que uhum, você falou, de repente conseguir ficar na solitude, curtir ali, buscar esse equilíbrio, né? Não é só se manter conectado, mas é uhum, também ter os momentos de, de quietude mesmo, né? É uhum. bem por aí. E nisso eu já linko a questão de perda de memória também. A perda da memória também é um sinal que não tá alguma coisa não está indo bem, né? Uhum, Perda de memória, eu não estou falando de retenção na memória. Porque uhum. assim, que nem a pessoa que está com dificuldade de concentração, ela não vai reter nada na memória. Porque as Pois é. pessoas falam assim, ah, eu tô com problema de memória. Eu falei, descreve para mim, né? Uhum. O problema não é que ela tá com falta de memória, é que ela não alimentou, né? Ela não registrou Não tem aqueles foco, né? dados, aquelas Uhum, informações. Então ela não tem nem do que lembrar. uhum. Pois é, Não é, exato. o problema é na concentração, é no Pois foco, é, na pois é. atenção, né? Uhum, Muito interessante isso. pois é. Mas a perda de memória não é à toa, né, Paulo? Uhum, Então, uhum. alguma coisa já deve estar acontecendo. Às vezes até uma É, questão sim. neurobioquímica, É. ou pode ser um estresse, pode ser Ah, uma questão emocional, uma questão que é conjugada aí, né? Essa questão do uhum, estresse eu acho que já é conjugado, é uhum, sintomas físicos, psíquicos, né? uhum. E daí tem que investigar Sim. isso tudo, né? E outra coisa que eu vi também, pensei, é se a pessoa está tendo muita alteração de apetite, por exemplo, para mais ou para menos, come de mais ou come de menos. Ela tinha um hábito, de repente ela Uhum, mudou, alterou isso do nada. Problema. uhum, uhum, Alteração de sono também, problema. De repente uhum, começou a ter insônia, ou dormir uhum, demais, ou uhum, dormir e acorda, que essa insônia, né, picada, claro, daí os médicos sabem explicar melhor isso, enfim, mas é diferente de uma pessoa que está com sono, deitou, dormiu, dorme lá as suas horas que ela está acostumada a dormir e acorda. Acorda uhum. refeita, descansada, né? Agora aquele sono que a pessoa também acorda, parece que não dormiu, também tem alguma coisa errada. Ou às vezes pode ser alguma coisa física, mas Sim, pode ser totalmente psicológica e emocional, sim. né? Daí é uma indicação de prejuízo mental, né? Uhum.
E o sono, tem gente que acredita, né, que o sono só serve para reparar o físico, mas o sono é fundamental para o nosso cérebro, o cérebro, enquanto a gente dorme, ele está fazendo lá aquilo que a gente faz no computador, né? Aquela limpeza, o cérebro ele vai se reorganizando, deletando aquilo que não serve, Armazenando o que precisa. e na memória aquilo que realmente é fundamental, trabalhando com os hormônios necessários, reorganizando a saúde do cérebro, a nossa saúde, para que a gente tenha mais saúde mental. Então, vejo que o sono é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Então, se isso está desorganizado, é preciso olhar para isso. Como a Ana Lúcia colocou, se for o caso, fazer uma avaliação médica, ver se não tem algo no campo aí físico para ser cuidado, né? Alguma questão de hormônios, ou se é uma questão, se é fruto do quadro de ansiedade, depressão, né? Aí sim a gente precisa fazer um trabalho terapêutico aí, psicoterapêutico, para identificar essas questões e reorganizar a vida para que mente, corpo e alma vivam em harmonia, né? E você me lembrou uma coisa, você falou perfeito, Paulo, que você falou, e eu lembrei aqui que a pessoa que começa a ter problema de sono, isso pode ser um start para desenvolvimento de depressão e transtornos de ansiedade, por exemplo, né? Então, é isso que você falou, uma rotina de sono saudável é o que é a cura, é saúde. Agora, começou a ter problema no sono, pode prestar atenção que não deve se negligenciar, né? Sim, com certeza. Precisa ver se não é um problema digestivo, por exemplo, ou algum outro tipo de problema que está Isso. interferindo na qualidade do sono, né? Uma boa avaliação e cuidar que realmente o sono é fundamental para a nossa saúde. E um sono mal engembrado aí, né? Obviamente, se você vai acordar, ter um dia péssimo, isso vai interferir na sua saúde física e mental, você vai se sentir fraco durante o dia, né? Então, veja como tudo isso uma coisa vai interferindo na outra, isso vira uma bola de neve e gera um processo aí de depressão no final. Precisa muito cuidado com isso tudo, né? A gente precisa É, buscar esse equilíbrio, né? exatamente. Eu estava falando do apetite, né? Lembrei aqui a questão da compulsão alimentar, por exemplo. Tem Uhum. pessoas que apresentam compulsão alimentar e acham que é normal, Pois que é. eu sou assim, né? Ah, Não, por que que você. Compulsão, não é aquela coisa de comer. Tem a questão do problema de ou comer demais ou comer de menos, mas a compulsão também de. A pessoa não está nem com fome, ela está ingerindo automaticamente, porque ela não sabe nem por que que ela está ingerindo. Ela vai comendo, ela vai comendo, ela vai comendo. Né? E por quê? Tem que pois parar para pensar. Alguma coisa psicológica, emocional está ocorrendo. E não sim, é saudável. Não é, é algo que está jogando a favor da pessoa, né? Da saúde, do bem-estar, de qualidade de vida. Não tá. Então, pois é é. prejuízo mental. Toda compulsão, ela é fruto de um sentimento de vazio existencial, é fruto de ansiedade. Então, toda compulsão, para mais ou para menos, né, a pessoa que também não sente fome, a pessoa que come demais, a pessoa que tem uma compulsão por refrigerante, por cigarro, qualquer tipo de droga ilícita, qualquer tipo de compulsão é um sintoma de que algo não está bem. O normal de um ser humano é viver em equilíbrio. A gente olha para uma sociedade tribal, né? As tribos indígenas que ainda não foram afetadas, você vê que todo mundo tem um padrão físico muito similar, porque ninguém come compulsivamente, porque naquela sociedade ninguém sofre de ansiedade, de depressão, porque existe um padrão de autoproteção naquela sociedade que é pequena, não tem quase interferência externa. Então, é uma sociedade que vive num ambiente controlado, seguro,
e todos os indivíduos lá têm o mesmo padrão. Então, vejo que. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o natural do ser humano é isso, é se alimentar respeitando as nossas necessidades fisiológicas e não para alimentar as nossas carências emocionais. Isso para tudo, né? É perfeito, é isso mesmo. Muito. Hum, E agora tem outro lado que eu acho que é importante ressaltar, é a pessoa ter um cansaço constante, que pode estar ligado a esse sono desajustado, mas hum, pode ser alguma coisa física. A gente sempre orienta, né, Paulo, como psicólogo, não, tem que consultar o médico, veja o que está acontecendo para ver se você está com depressão, né? Porque a hum, pessoa chega, eu estou com depressão, como assim? Vamos lá, fala aí o que está acontecendo, né? Aí, às vezes, a pessoa está com um problema físico, orgânico, uma doença já, uma outra coisa, uma anemia, né, falta de vitamina D, ou uma coisa mais grave, né? hum, É, não que a anemia não seja importante, né? uhum, Mas assim, é preciso investigar isso tudo. Agora, hum, a pessoa não tem nada fisicamente e tá com esse cansaço constante, né? Que é uma coisa de cansaço, é impeditivo de você produzir, de você ir atrás daquilo que te impulsiona, de fazer qualquer coisa, sabe? O jovem que quer entrar numa faculdade, se ele está com esse cansaço constante, como é que ele vai estudar? Não vai entrar. Pois Né? é. Um jovem que só quer ficar deitado, que não sei o quê, não vai namorar, vai conhecer quem com esse É, cansaço todo, né? Vai uhum, fazer amizade como? Né? então, Não vai é, produzir na vida. com Então, certeza. estar O, cansado porque a gente executou atividades que exaurem a gente, ok. Aí você fala, não, estou cansado porque eu trabalhei, eu pintei a casa, limpei, fiz faxina, fiquei no ônibus cobertor, na volta do meu trabalho assim assado, ou então estava no trânsito, né? Enfim, tem motivos de cansaço sim, óbvios, né? sim, Mas sim. aquele cansaço que você não fez nada e está cansado, não. Pois é. Então, esse processo permanente de angústia, de ansiedade, né? Isso, o que nós estamos, como o nosso corpo está agindo, o nosso cérebro, ele trabalha com vários hormônios que são necessários para cada um ter uma função. Agora, se eu estou sempre com sentimento de medo, eu vou estar descarregando adrenalina e cortisol o tempo todo. Isso gera um cansaço, um esgotamento, porque eu estou o tempo todo sinalizando para o meu corpo que, não, que eu estou sofrendo, que eu estou em risco, né, de algum perigo, que eu estou sofrendo ameaças. Então, óbvio que isso vai gerar um desgaste físico e emocional imenso, né? Então, por isso que é tão importante a gente tratar dessas questões de como nós estamos nos vendo, que momento eu estou vivendo, né? Se esses sentimentos são reais. Eu tenho me sentido triste. Por quê? Acabou o meu namoro. Aí, poxa, aí é normal sentir tristeza e tem um período, né, para a gente elaborar isso. É uma perda, é um luto que a gente tem que elaborar, né? Perdi meu emprego, é normal sentir tristeza por um período. Agora, se isso persiste, se isso está gerando sofrimento, que está me paralisando, que está me isolando do mundo, isso, então é hora de olhar para isso e cuidar. Cuidar para elaborar essa perda com mais consciência, buscando os seus verdadeiros valores, né? Para tocar a vida e abrir possibilidades para novas coisas chegarem até a gente novamente, né? Sim. Um outro ponto, Paulo, que eu vejo, assim, é quando a pessoa começa a ter dores no corpo, né? Dores, sem justificativa diagnóstica, sem a questão de uma doença ou de um problema, às vezes são dores psicossomáticas. Então, assim, isso é muito mais profundo e sozinho a pessoa às vezes não consegue administrar. É preciso identificar o porquê, é preciso
aprender que comportamentos que a pessoa está fazendo, né, para que psicossomatize Uhum. aquela dor. O que Uhum. que ela está engolindo? O que que ela está deixando de fazer? O que que ela está permitindo? Ela não está impondo limites, impondo respeito? O que está acontecendo, né? Uhum. Porque dor no corpo de graça, gratuita, também é um prejuízo mental. A pessoa não está sabendo, a questão aí é mais não saber administrar a própria, gerenciar, né? A sua vida, os seus relacionamentos, a sua agenda, né? Pois Do é. que, às vezes, é um problema emocional, psicológico, mas é um aprendizado, né? Uhum. Psicológico, eu diria. Que muita gente fala assim, ah, não, psicólogo só serve para eu ir lá quando eu estou com um problema, eu estou triste, ou porque eu estou sofrendo com alguma coisa que eu perdi, que eu vivi. Mas não, Uhum. é assim, a pessoa sabe administrar e gerenciar a sua própria vida, é isso. Pois é. Se não E hoje souber, vai gerar problema mental. ah, a conta chega de de alguma forma, né? E você está falando dessas dores, hoje em dia é muito comum esse diagnóstico de fibromialgia, que é Uhum. que é consequência justamente dessa dificuldade que nós temos de lidar com as dores emocionais. Então, ela acaba reverberando no corpo. Tanto que o médico faz um monte de exames, não identifica É, nenhum problema físico, mas, no entanto, você está com aquela dor. Aí é justamente uma forma do corpo sinalizar, olha, você precisa cuidar das suas dores emocionais, porque a dor está batendo aqui no resto. E aí, né? é, A questão daqueles hormônios que eu falei, a tensão permanente, o medo permanente, isso vai reverberando no corpo. Então, todo tipo de dor não é natural nós vivemos com dor. Então, se uma dor está incomodando, vamos fazer uma avaliação médica para saber se não tem algo, né, instalado ali, ou se tem consequência de uma questão emocional que também precisa ser cuidado, para que isso não se agrave e que a gente se liberte, né, dessas dores da vida e toque a vida de uma forma natural, com alegria, com propósito, né? exatamente. Você vê como é mais complexo do que a gente imagina, né, Paulo? Não é Sim. assim. Por isso que Não. você vê, a gente volta a falar, isso aqui é um esclarecimento do serviço da psicologia. As pessoas falam Uhum. assim, ah, eu sou psicólogo de não sei quem, eu estou sendo psicólogo. Psicólogo o quê, né? Assim, popularmente falando, eles acham que Sim. psicólogo é quem bate papo. Quem... Aham. Não, mas a nossa função também é psicoeducar, né? Sim. Orientar, alertar, informar, ensinar algumas coisas que para a pessoa viver melhor, né? Sim. Para se curar, né? Exato. Ajudar a pessoa identificar sem julgamento as questões que estão incomodando, que muitas vezes é muito comum a gente sentir culpa por eu me sentir mal. Como falei lá no início, eu sinto raiva, aí eu me sinto culpado por sentir raiva. Agora, o que a gente faz quando a gente está num processo de sentir raiva permanente, medo permanente, que o medo paralisa a nossa vida, medo do futuro, medo de me expor, medo de como as pessoas estão me vendo, medo de envelhecer. Os medos são infinitos, né? Os medos são ferramentas que nos chamam a atenção para a gente cuidar melhor da vida. Agora, se esse medo está paralisando, causando sofrimento, então precisamos olhar e cuidar disso. Então, veja como são diferentes sentimentos, emoções que a gente vai passando ao longo da vida, que de certa forma são normais, e quando gera sofrimento, aí o psicólogo ajuda essa pessoa a identificar, compreender, aceitar e transformar esses fenômenos em potencial de autoconhecimento, em potencial de crescimento. Então, veja que não é um bate-papo de amigo. O que o amigo faz? O amigo dá conselhos, o amigo muitas vezes julga,
né? E o papel do psicólogo jamais vai ser julgar ou dar conselho, mas ajudar a pessoa a refletir, encontrar dentro de si mesmo o que está incomodando, e muitas nós achamos que tudo é fora, nós queremos mudar o mundo fora, mas nós não queremos mudar nós mesmos. Então, o psicólogo ajuda nesse processo da pessoa aceitar as suas próprias limitações como sendo naturais, né? E despontar as suas virtudes, que todos nós as temos também, né? E muitas. Então, desenvolver os nossos potenciais. É esse o papel do psicólogo, ajudar nesse processo aí do autoconhecimento, que é libertador. No começo dá trabalho, incomoda olhar para as nossas próprias dores, mas quando a gente começa a descobrir os nossos potenciais e ver o resultado que a gente consegue, isso é grande demais, é muito valoroso, é muito bonito da gente se ver na vida de um outro jeito depois, né, Ana? Ah, com certeza. E você estava falando dos medos, né? Então, uma outra questão que é sinal de saúde mental prejudicada é o aumento de pensamentos negativos, né? Por exemplo, pessoa que tem sempre medo de alguma coisa, ou está sempre acreditando que vai acontecer algo de ruim, Uhum. ou está sempre triste, ou está vendo sempre, né? Aquela pessoa que parece que não tem muita esperança, né? E que sempre leva para o derrotismo, acha que não vai dar certo, né? Aquela pessoa mais pessimista. Tem, tem pessoas que têm essa personalidade assim, tem que saber discriminar aí, né? Mas uma pessoa que leva a sua vida meio que normal, às vezes tem esperança, é mais realista, otimista, vai vivendo sua vida normal. De repente, ou com o passar, não precisa ser tão de repente, mas de repente eu dei um exemplo, mas pode ser um crescente, vamos dizer assim. A pessoa começa só a pensar negativamente em tudo. Opa, aí está acontecendo alguma coisa, né? Uhum. Mudou o padrão de pensamento da pessoa, mudou o padrão de pensamento. Pô, Uhum. estranho, eu não era assim. Ó, eu não era assim, então presta atenção. Às vezes pode ser eu não era assim e me tornei assado por um caminho de maturidade, de evolução, né? Mas tem que examinar para onde Sim. é que foi essa mudança. Pois é, uma frustração, né, uma Isso, perda, um trauma, tudo isso pode gerar uma mudança de isso. padrão, né? Uhum, E é impressionante também que tem aquelas pessoas que têm um traço de personalidade já negativo. Talvez ela não tenha conhecimento de um trauma vivido na infância, mas pode ser lá na primeira infância, onde nós não temos a memória, né? É uma questão de um abandono na infância, um pai que abandonou a família, uma pessoa que foi adotada, uma pessoa que foi adotada, ainda que tenha sido acolhida por uma família que tenha recebido todo o amor do mundo, sempre fica aquele questionamento: por que a minha mãe biológica me abandonou? Então ela fica com aquele sentimento de culpa. Veja quantas possibilidades existem para a gente ter uma autoimagem negativa e viver dentro de um padrão vitimista. Mas por isso que é tão importante a gente olhar para isso, identificar e se libertar desses padrões. Porque se eu não tomo o comando da minha vida, alguém vai tomar. Então, por isso que nós vemos tantos abusos, pessoas em relacionamentos abusivos. Por que nós vemos tantos abusos no campo político? Políticos que mentem, que prometem, que vão, eu vou te dar uma coisa legal, você é o meu coitadinho predileto, que eu vou cuidar de você, né? E assim a pessoa ela fica extremamente vulnerável, sendo facilmente manipulada pela política, pelo consumismo, por qualquer circunstância que a faça se sentir protegida, que a faça se sentir importante para alguém. Agora, se eu não me der o devido valor, a devida importância, se eu fico esperando validação sempre fora, é um sintoma muito sério de que a minha autoestima não está nada boa. Eu fico delegando
a minha vida, a minha felicidade, as minhas ações a outras pessoas. Eu fico totalmente dependente de uma relação doentia, tóxica. Ah, mas ele me soca a mão, mas ele me ama. Porque de noite ele me abraça, ele me dá carinho, durante o dia ele me dá uns tapas, mas à noite é uma belezinha. Então, né? Veja Hum, como nós nos envolvemos em relações doentias, problemáticas por conta da nossa autoestima. Então, isso é muito complexo e nós precisamos olhar para isso, porque eu sou um ser humano igual a qualquer outro. Todo ser humano tem todo o direito e todo o potencial para ter uma vida plena, harmoniosa e feliz, mesmo diante dos desafios da vida. sim, você vê onde pode chegar, né? É isso que você Ah, está descrevendo. E outro ponto, Paulo, é a confusão mental, né? Isso é uma coisa que não acontece só com a senilidade, não. Né? As pessoas mais velhas, de idade mais avançada. Não, às vezes a gente está passando por algum problema, por exemplo, esses que você está trazendo. É assim, a gente não sabe, a gente está no meio de um relacionamento que a pessoa fica tratando mal durante o dia, durante a noite trata, quer outras vantagens, né? Então fica passando várias mensagens para a pessoa fica meio perdida, confusa. Então, sim. assim, às vezes ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo, às vezes ela está sendo ela está fora de si mesma, fora de autoconhecimento, ela não está se cuidando, que é a baixa autoestima, bem isso que você falou, Um né? quadro de ansiedade muito permanente, né? Uhum, Sim, então você vê, por que que a pessoa está confusa? Alguma uhum, coisa ela está vivendo, ou, ou ela está sendo vítima de um meio, ou ela mesma está se fazendo esse mal de não discriminar, não separar as coisas para si, o que é seu, o que é do outro. uhum, Não está sim. se cuidando suficientemente, né, adequadamente. Uhum. Então, Aí, mais uma vez, né, vale aquela avaliação médica também, para ver, por exemplo, no processo de envelhecimento, o corpo vai perdendo a capacidade de absorver determinados nutrientes. Então, uma visita a um clínico, a um geriatra, e a gente tem muito preconceito com o geriatra. Hoje, a boa medicina diz que uma pessoa com 40 anos já deve começar a frequentar o geriatra justamente por causa desses fatores. Nós vamos perdendo a capacidade de absorver nutrientes, capacidade física, então, a gente começar a controlar o nosso processo de envelhecimento com saúde faz uma diferença enorme. Então, muitas vezes, essa confusão mental pode ser deficiência, por exemplo, de vitamina B12, né? que, que a gente absorve pouco, pode ser questão de um magnésio, ou outros fatores, né? Que a gente precisa olhar para isso também, né? Ou o Jung, ele falava, por exemplo, do Alzheimer, uma forma que ele coloca, que eu achei muito interessante, lógico, não generalizando, por favor, hein? Que alguns processos de Alzheimer pode ser um processo que a pessoa que é extremamente controladora, que ela sempre quer controlar o mundo, quer controlar todo mundo, quer controlar a vida fora, porque ela tem medo de se expressar, ela se sente ameaçada. Toda pessoa controladora, na verdade, ela tem processos psicológicos muito sérios, né? Insegurança total. Então, muitas vezes, o processo de Alzheimer, segundo Jung, era uma forma da pessoa se desligar do mundo para ela não se sentir mais ameaçada, porque ela está perdendo cada vez mais autonomia física, incapacidade de tomar suas decisões, de se cuidar. Então, para ela não sofrer mais, ela vai se desligando do mundo. É interessante essa visão, né? E vale a pena a gente olhar para isso tudo. Como estou internamente? Eu tenho algum processo de autocontrole exagerado? Eu tenho medo de me relacionar? Eu sinto ameaça do mundo ou de alguém?
Então, eu preciso olhar para isso também. Se eu sou uma pessoa extremamente controladora, por quê? Não é natural. Então, quantos detalhes a gente precisa olhar para a nossa vida para deixar a vida assim, natural, leve. Como eu falei, isso não nos exime de passar por problemas, né? A gente sofrer de perdas, de dores físicas, de uma doença, tudo isso faz parte da vida. Mas quando eu tenho o autoconhecimento, tenho uma saúde mental apropriada, eu lido melhor com essas adversidades da vida e transformo essas adversidades em autoconhecimento e crescimento, né, como ser humano. E me fez aqui pensar, né? Nós somos a maneira como a gente pensa, né? O que a gente decide, o que a gente escolhe, qual é o nosso ponto de vista sobre o mundo. Uhum. Aí, aí é uma coisa para se refletir, se aprofundar, né? Ah, muito bom. E aí entra essa questão aqui que eu acho que é bem séria, que é quando a pessoa está vivendo assim uma percepção alterada da realidade, né? Ela passa a interpretar o que acontece de maneira deturpada, né? Ou às vezes até a questão da psicose mesmo, né? A pessoa sair da realidade, ela começa a achar que ela vive outra vida. Não, a vida dela é uma, ela fala que ela vive outra. Então, por exemplo, é uma pessoa que às vezes tem uma família ajustada, que ela tem uma renda financeira adequada para a sua subsistência, mas ela do nada, ela começa a definir tudo isso, assim, a minha família são todos monstros, eu não tenho condição financeira, eu passo fome, mentira, Uhum. né? Não, não é assim, é que a pessoa, por que que ela está enxergando tão deturpado? Uhum. Aí eu te falo uma coisa muito importante, Paulo, que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. A depressão moderada, grave, até a leve, mas é que a leve a pessoa está mais. Mas assim, a pessoa com transtorno de depressão diagnosticado, ela tem alta tendência de deturpar a realidade. E não, Sim. ela não está psicótica, Aham. é, é, necessariamente. Ela deturpa por causa dos pensamentos negativos, ela começa a se sentir a vítima, ela acha que está todo mundo contra ela, e por aí vai, Perfeito. né? E não consegue reconhecer o que tem de bom na vida, porque a Pois é. pessoa está num looping tão, tão angustioso, tão desajustado, que ela não é grata, não reconhece, interpreta tudo errado. Você vê, isso é uma deturpação da realidade, mas não é que a pessoa está louca. Sim, É o exato. estado emocional É. e neuroquímico dela, né? Sim, perfeito. Para você ver como isso é muito sério, Sim. né? E a gente tem que buscar ajuda porque realmente são quadros que geram muito sofrimento. A pessoa ela acaba se isolando do mundo, ela cria uma imagem deturpada de si mesma e do mundo, então ela se sente ameaçada pelo mundo, ela cria um personagem, mas tudo isso é passageiro, né, por conta de uma situação, pode ser em circunstância de um trauma, né, de um bullying sofrido, de uma dificuldade em aceitar a vida, ela buscar reconhecimento o tempo todo fora. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante para a gente se qualificar plenamente, independentemente do que o mundo vai pensar ou deixar de pensar, né, sobre a gente, para que a gente crie realmente o nosso caminho próprio, né? Lógico, a gente vai interagir com o mundo, mas quando eu estou inteiro, estou pleno, né? Eu não vou me deixar afetar pelo mundo de uma forma que me leve a um quadro de ansiedade, depressão, né? Mas eu vou enfrentar o mundo com naturalidade. Exatamente. Outro ponto, né? Não menos importante, mas também aponta, né, esse prejuízo,
na saúde mental é a queda no rendimento em trabalho e estudo, né? Uhum. A pessoa já não tem mais disposição para fazer o trabalho adequado, ou está com falta de concentração, ou está com confusão mental que leva a atrapalhar o desenvolvimento do ofício e dos estudos. Você vê isso também é sinal. Começou a dar prejuízo em alguma área da vida, a pessoa está com prejuízo mental, né? A saúde mental prejudicada, alguma coisa de errado está acontecendo, Sim, sim. Uhum. né? Então, isso que você trouxe eu achei bem interessante, né? Porque é o seguinte, eu estou aqui pensando, né? Como nós muitas vezes colocamos muita expectativa no mundo externo, né? E como eu estou me vendo, como as pessoas estão me vendo. Você falou, vai num trabalho, num grupo de amigos, num relacionamento. Então, fico colocando expectativa tudo em como o mundo está me vendo, né? E por isso que muitas vezes a gente vai perdendo o encanto, porque está faltando o meu propósito interior. Eu estou vivendo em função de fora, preocupado em como o mundo vai me ver. Então, quando eu tenho um propósito claro e bem definido de quem eu quero ser, onde eu quero chegar, isso vai me dar força para ter uma vida harmoniosa todos os dias. Lógico, tem dia que eu vou oscilar um pouco, mas mesmo que venham essas oscilações, eu tenho bem claro, olha, hoje não estou muito legal, mas eu sei onde eu quero chegar. Agora, quando eu estou perdido, vivendo em função do mundo, é lógico que o desânimo vai bater, porque eu estou meio que sem rumo, estou deixando a vida me levar, né? Isso é muito pobre. Oh, quem eu sou? Eu tenho que ter um propósito de vida, né? E a gente tem um propósito de vida não limitar a vida, muito pelo contrário, né? Muita gente pensa, tem um propósito, eu vou ficar focado só nisso. Não, muito pelo contrário. É um propósito sabendo onde eu vou chegar e nessa trajetória eu vou encontrar pessoas, vou aprender coisas novas, mas sempre sabendo onde eu quero chegar, sempre buscando me tornar um ser humano melhor. Então, todas as experiências que eu vou ter ao longo dessa minha jornada vão ser ricas, né? Então, vejo que ter um propósito não é limitar a vida, muito pelo contrário. E tem gente que pensa que é isso. Se eu vou ficar focado só em ser uma coisa e o resto? Não, faz parte desse meu propósito. Vai fazer parte eu ter amigos, vai fazer parte eu estudar, vai fazer parte eu ter outros projetos, de ter uma família, por exemplo, ter um projeto de um econômico financeiro, tudo faz parte, né? Mas um foco e um propósito é extremamente importante e rico para o meu desenvolvimento, porque eu vou despertando meus valores, né? Quem eu sou de fato, eu estou dando vazão às minhas virtudes para me realizar esse propósito que é nobre. Então, vejo como isso é interessante. E vou servindo até de boa referência para o mundo ao meu entorno, né? Porque quem que nós admiramos mais? As pessoas banais ou as pessoas que têm propósito, né? Quem vai agregar mais valor para a gente? Obviamente, as pessoas que a gente vê que têm propósito, que são decididas, que sabem o que querem, né? Que não se deixam levar pelos apelos do mundo, pelas emoções, né? Pelos sentimentos negativos, porque ela sabe sempre onde ela quer chegar. Isso é claro, é definido, né? Isso gera saúde mental, física, né? Espiritual. Então, veja, é uma jornada muito importante a gente buscar esse propósito. Isso exige é uma coisa que exige uma estratégia, exige uma avaliação permanente. Não significa que esse propósito vai ser sempre exatamente do jeito que eu tracei. Ao longo da vida tem que ter essa flexibilidade para ajustes, para possíveis mudanças, para agregar outras coisas. Então vejo que não é nada rígido, muito pelo contrário, é algo maravilhoso. Então vamos lá, colocar um propósito,
firme e claro na nossa vida, né? Despertando nossa essência, e assim vamos aí nos blindando, né? Desses riscos de um dia sofrer depressão, ansiedade e essas dores da vida. Porque eu sei onde eu quero chegar. E esse lugar onde eu quero chegar é cheio de luz, cheio de vida, cheio de alegria. É isso mesmo. Você já deu a receita, Paulo, para evitar, né, os prejuízos, né? Evitar tudo isso que a gente estava falando, né? É bem por aí mesmo. Mas acho que é importante também só finalizar mais um pontinho que eu elenquei aqui, que eu acho que é um último ponto, pode ter mais, mas é o que eu lembrei, né? É a Aham. dificuldade em executar atividades da rotina diária, né? A pessoa não tem, quando ela para de, ela tem que lavar uma louça, ela não lava. Ela, ela tem que escovar o dente para dormir, ela não escova. Até para ir dormir é difícil. Até, sabe, fazer coisas do dia a dia, a manutenção de vida, né? Você tem que comer, vai lá comer, vai cozinhar, né? Vai comer tira a casca da banana e come, né? Sabe essa Pois coisa? é. A Tem, preguiça tem até pode descascar a banana. então, mas você sabe que tem transtornos que às vezes ficam tão graves, às vezes uma depressão grave leva a isso, por exemplo, né? Da pessoa ela não consegue fazer as atividades que ela precisa fazer. Ainda mais aquilo, cumprir com as atividades de trabalho, de estudos, deveres, né? Você imagina, se nem às vezes para tomar banho a pessoa consegue, comer, às vezes dormir, né? Então, você vê como tem todos esses pontos que a gente foi trazendo aqui, né, Paulo? E daí entra a questão do que você estava falando do propósito, né? Qual é a forma da gente ir driblando um pouco tudo isso, né? Claro que é procurar se cuidar, né? E se cuidar, eu falo assim, autoestima é autocuidado. As pessoas pensam que é amor próprio, não é? É, é como a pessoa se cuida, se preserva, através de tudo, as escolhas que ela faz para si, como ela cuida do seu corpo, da sua saúde, o que ela come, como ela dorme, quem ela elege para viver, conviver, né, ter seus relacionamentos pessoais. Então tem uma série, né, de autocuidados que as pessoas precisam começar a pensar e pôr em prática, e para depois, né, ela estando bem, se autocuidando, ela poder também eleger, né? Pensar assim, qual é o meu propósito de vida, buscar algumas, algumas coisas que impedem com que a gente fique, por exemplo, com pensamento negativo, para que aumente a ansiedade, ou que fique com uma dor no corpo. Quando a gente está muito consciente de si, né? Olhando para si, reconhecendo os nossos limites, que essa a questão do autoconhecimento, né, que você já falou, né, Paulo? Uhum. O quanto que tudo isso vai evitando que a nossa saúde mental fique prejudicada, né? Aí a gente já está dando a receitinha, mais ou menos, né? Como Exato. evitar todo esse, É, né? O que sim. que você acha? Pois é, e propósito de vida, não é assim, quando É, a gente fala da impressão, a gente fala, eu vou ser engenheiro. Quer dizer, o meu único propósito de vida é ser engenheiro. Não, eu estou falando em algo interno, algo que vai me realizar como ser humano, né? O resto são acessórios. Para mim, me realizar como ser humano, eu me encanto pela engenharia, eu me encanto profissionalmente por ser mecânico de bicicleta, qualquer coisa, é o meu encanto, profissionalmente. Eu me encanto por música, eu me encanto ou até por hobby, né? A pessoa por pode livro. gostar de consertar Exato. de bicicleta, se ela trabalha com outra coisa. A vida tem um leque imenso de possibilidades, mas qual é o meu propósito de alma? Hoje, com a maturidade, meu propósito de alma é me tornar um ser humano melhor, aproveitar esse tempo que eu ainda tenho por aqui para chegar no último dia e falar, valeu a pena, apesar de tudo, né? Dos tropeços, dos desafios, de tudo, dos erros e acertos, valeu a pena, porque
eu aprendi a ser um ser humano, né? Então, meu propósito hoje é esse. E quando a gente está vivendo em busca desse propósito, eu não vou sentir mais preguiça de lavar a louça, a não ser quando se eu estiver num quadro, como você falou, se eu estiver num quadro de depressão, de ansiedade, mas de uma forma natural, todo dia eu vou pensar, quando eu acordar, no final do meu dia, eu falo, aliás, no início, quando eu acordo, eu falo, hoje eu vou me tornar um ser humano ainda melhor. Então, quando vier uma preguiça, quando vier qualquer desafio, eu vou encarar. A preguiça por quê? Vamos lá, opa, temos algo a fazer hoje, né? Então, o tempo todo, eu estou com o meu cérebro focado em fazer o meu melhor hoje, né? Quando eu falo com alguém, quando alguém, de certa forma, me cobra ou me agride de alguma maneira, eu não pego isso para mim. Eu acolho. Essa pessoa deve estar irritada com alguma coisa, deve estar com algum problema. Deixa eu acolher. Se eu puder ajudá-la, eu vou ajudá-la. Senão, vida que segue. Então, veja como nós vamos amadurecimento nesse processo, né, de pôr em prática o nosso projeto de vida. Então, nós vamos superando toda e qualquer adversidade com naturalidade, sem que aquilo fique uma coisa exaustiva, sem que eu precise ficar me cobrando, me sentir mal porque eu não consegui fazer determinada coisa. Hoje eu não consegui fazer, ok, por que não? Faltou preguiça, faltou vontade, foi alguma falha que eu cometi hoje. Ah, foi, então legal. Vou vigiar amanhã para que eu me sinta melhor. Foi alguma coisa que eu comi que fez mal, né? Faltou algum cuidado, faltou atividade física. Então, é isso. Veja como a vida é complexa, mas tudo depende de como eu estou me vendo, para onde eu quero chegar, de que forma eu quero chegar e o que eu estou fazendo para chegar no meu dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença. Como eu me relaciono comigo, com o mundo, aí sim, a vida vai ficando mais leve e eu vou me blindando contra todo e qualquer quadro de possível depressão, ansiedade e todo qualquer sofrimento desnecessário, né? É. E você estava falando de encontrar o propósito, e você estava falando do seu propósito, né, Paulo? De se tornar um Hum, ser humano melhor. E às vezes hum, as pessoas falam assim, ai, propósito tem que ser alguma coisa muito grandiosa. Não, é assim, qual é o seu propósito? Hoje eu vou fazer o meu melhor, né? Que é o que você. E isso é um propósito de vida e que te foca, te dá uma razão para você estar em bem-estar, né? hum, É impressionante isso, assim. Você deu um ótimo exemplo, porque você vai se sentir produtivo, você vai focar, hum. vai buscar ter energia para agir dessa forma, vai se cuidar, né? Então, para um prejuízo mental chegar, pode demorar bem, bastante. Pois Você já está é. evitando toda essa listinha que eu fiz aqui, né? Você já Pois está é, evitando. pois é. E outra coisa Ó, interessante, só para completar, e não é tão complicado, não é? Você não precisa. Ai, o que eu não tenho propósito de vida, mas que você acha que é propósito? pois Propósito é, pode ser isso, isso. simples. Como eu falei, é aquilo que vem da alma, né? E que É, sempre tiver um propósito, ainda que seja algo material, eu quero, o meu grande propósito esse ano vai ser comprar uma Ferrari. Ah, pronto, eu cheguei no fim do ano, comprei uma Ferrari, entrei em depressão, sofrimento total. Agora eu preciso perguntar, por que eu quero uma Ferrari? Começa sim, por aí. Eu estou precisando ser reconhecido? É uma questão de autoestima? É uma questão de autoconhecimento? Para que vai me servir uma Ferrari? Para que vai me servir um celular de tal marca? Eu preciso disso? Isso vai agregar que valores na minha alma? Não na minha aparência, não na minha visibilidade para o mundo, mas na minha alma, o que isso vai agregar. Então, propósito de vida, a gente tem que fazer esses questionamentos, seja lá qual for o propósito. Onde eu vou chegar? Por que eu desejo isso? Né?
Nossa, e você falou uma coisa tão importante, Paulo, porque você vê a pessoa, às vezes, ela quer uma Ferrari, ou quer o top de linha do celular mais novo que lançaram no mercado, sei lá o que a pessoa quer. Então, a Uhum. pessoa, às vezes, ela fica tão perdida nesse propósito, né, que se ela não consegue, aí gera depressão. Se Uhum. demora muito, gera muita ansiedade, né? Uhum. A pessoa começa a ter pensamentos negativos, começa a sentir dor no corpo, fala assim, nossa, eu não consigo. Ou quando consegue, parece que agora eu consegui. Ah, então, é isso. Aquela Passou uma decepção, semana. frustração. Você vê, é um ciclo, né? É Uhum. muito interessante esse exemplo Pois que é. você deu. Pois é. Porque faltou o quê? Faltou consistência, faltou um propósito realmente elevado, né? Como isso é interessante. O meu propósito é me formar em determinada profissão. Então, eu preciso avaliar isso também. Por que eu estou me encantando por essa profissão? É pelo status, pelo reconhecimento que eu vou ter? Ou porque é algo que realmente eu me identifico, porque eu vou fazer dessa profissão algo relevante para o mundo? Veja como as nossas percepções podem mudar, né, profundamente. Então, tudo é, que senão se eu me formo pela busca de reconhecimento do mundo, quanta gente começa a fazer, por exemplo, medicina, para no terceiro, quarto ano, ou se forma, depois vai fazer outra coisa na vida, porque ela só estava em busca de um status, ou porque a família queria, porque faltou o propósito, faltou uma clareza do que aquilo realmente significa, do porquê ela queria fazer aquilo. Né? Só para dar E alguns disso para exemplos. um sentimento de angústia e tristeza, e daí Uhum. um quadro depressivo é um pulo, Pois é, porque a pessoa pois não é, sabe o que ela está fazendo na vida, né? pois é. Pois é. O filósofo Luiz Felipe Pondé, que todo mundo conhece, ele mesmo, é, hoje é um baita de um filósofo, né? Ele começou a fazer medicina, veja, e a família achou um absurdo. O pai dele era médico, a família achou um absurdo. Como você vai largar a medicina para fazer filosofia? É, vou largar, é o que eu quero. Você veja, ele tomou a decisão, porque ele tomou uma decisão de alma, ele teve um propósito. Então é isso que eu estou falando. Esse é o propósito, a gente buscar um caminho em que a gente vai se autorrealizar como ser humano, e não esperando que o mundo nos reconheça por eu ser isso e aquilo, mas por aquilo que eu sou de fato. Né? Uhum. É bem isso, Paulo. Até estou lembrando aqui de. Depois as pessoas, eu vou colocar essa live, registrar no meu feed do Instagram, também no YouTube, né? Tá Mas eu ótimo. acho que daí as pessoas repassam, mas assim, todas essas ah, questões que eu elenquei aqui, que prejudicam a saúde mental, a gente Uhum. pode pensar se esses, vamos dizer assim, sintomas, eles estão já há um bom tempo. Por exemplo, pelo menos 2 semanas seguidas de de uns 5, 6 desses que eu elenquei já indica um problema, Uhum. né? Às vezes tem um que também já indica um problema, né? Se a pessoa mantém isso por 2 semanas, um mês, opa, peraí, é sinal de que alguma coisa está se instalando, aí ou já se instalou, né? Algum Sim, transtorno, sim, algum sim. problema emocional, que daí, é claro, né? É evidente que a gente vai falar para buscar ajuda da gente, né? Dos psicólogos. Sim, Tem que sim. buscar uma consulta, uma orientação, para ver o que precisa ser feito. Às vezes precisa ser encaminhado também para médicos, para outros profissionais, Uhum. né? É importantíssimo isso. E é muito, é fundamental a gente orientar as pessoas publicamente, Paulo, porque muita gente não entende o nosso trabalho, Sim. né? E o nosso trabalho é tudo isso que a gente está falando aqui, assim, é esclarecer, é você perceber se você está com alguma dificuldade, algum problema, para já cortar na raiz. Vai Sim. buscar ajuda profissional, vai buscar um psicólogo,
né? É fundamental isso. Sim. E uma coisa que é importante, né, a depressão hoje e cada vez mais está se instalando, está virando uma crise, uma pandemia mundial de depressão e transtornos de ansiedade. E é muito importante isso que você falou, a gente identificar, aceitar como sendo parte da natureza humana. Não tem nada de demérito. É uma doença como qualquer outra e que precisa tratamento. Então, você não é a pior pessoa do mundo, porque se você está com depressão, tanta gente passa por isso, assim como algumas pessoas têm algumas doenças crônicas, a depressão é um quadro decorrente de uma série de fatores, pode ser biológico, pode ser de um padrão familiar que vem de gerações, pode ser diversos fatores. Por isso que o profissional da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, estão habilitados a ajudar nesse diagnóstico e superar, encontrar caminhos. Porque a depressão, quando a pessoa está num quadro profundo de depressão, dá aquela sensação de que aquilo não tem mais jeito. E tem sim, e passa sim, tudo passa. E essa depressão que a pessoa está vivendo, quando ela consegue tratar e sair desse quadro, isso se torna um instrumento de autoconhecimento extremamente importante, libertador. Então, por isso que é necessário buscar ajuda, né? É necessário identificar a família, identificar quando a pessoa começa a se isolar, ter comportamentos irritadiços, é, é, a falta de autocuidado com a higiene, por exemplo, com a alimentação, compulsão, são todos sintomas de que um quadro de depressão, ansiedade está se instalando ou já está instalado. Né? Então, a pessoa, você não sai desse quarto, para de ser vagabundo, não sei o que, começa a rotular, isso só piora. Então, vamos lá, começou a identificar um quadro em si ou no outro, vamos cuidar. Isso pode ser sintoma de algo sério que precisa cuidado. Busque ajuda, tá? Se não tiver dinheiro, existem caminhos, vá buscar ajuda num posto de saúde, no CAPS. É, ah, Hoje existem tratamentos solares, existem caminhos. Existe até, no caso de crise, o CVV, né? O Centro de Hum. Valorização da Vida. É só ligar lá, agora não lembro o número, se não me engano é 198, né? É só Eu também acho que é 188, se não me engano. 188, acho. Mas só buscar centro de Deve valorização ser. da vida. Às vezes, numa crise noturna de ansiedade, de depressão, não tem com quem conversar, é só ligar lá no CVV, vai ter uma pessoa qualificada para ouvir, para trocar ideia, para acolher, né? É 188, Paulo. Acabei de verificar aqui. Tá ótimo. Então são caminhos que nós podemos buscar, tá? Para superar essas adversidades da vida e a tocar a vida em frente, encontrar a sua luz própria, a sua luz que vai te levar para essa vida plena e abundante, que é possível e está interna em todo ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo ser humano tem essa luz. Às vezes ela só está ofuscada. É só uma É. questão de pôr para fora. E E não você se falou. sinta Ah, milindrado, não se sinta inferiorizado em buscar ajuda. Faz parte. Todos sim, nós, em alguma medida, buscamos. Eu já precisei de ajuda, Ana Lúcia também, para diversas questões da vida. Todos nós dependemos sempre um do outro. É assim que o ser humano evolui. perfeito. E você falou de buscar ajuda, até questão para quem está com dificuldade financeira ou não tem Uhum, recursos, né? Tem as uhum, faculdades de psicologia das suas cidades que oferecem essa orientação, uhum, um período de terapia. É só se informar, né? sim. Buscar o endereço das faculdades, Uhum, que nem você falou do CVV, dos CAPs, né? As UBSs. Então, uhum, basta ir atrás, né? Que tem sim. sempre. E muitos psicólogos, como nós dois, né? Uhum, Já trabalhamos com projetos voluntários de atendimento, como às vezes a gente volta a fazer. É só sim. se informar, né? É só querer
e não ter aquele preconceito, né? Que nem você falou. Qual o problema de ter depressão ou algum transtorno psíquico? Qualquer um. Aliás, hoje eu diria para você, Paulo, quem é que não tem? Pois é, pois é. Né, uma ansiedade exacerbada já é um transtorno mental. Sim. E nós, como psicólogos, eu tenho meus dias de angústia, meus dias de reflexões, faz parte da Nossa. vida. Agora, o que eu aprendo com isso? Né? E você falou do trabalho voluntário, deixa eu fazer o meu merchan aqui. Ó. Ah, Toda sim. quarta-feira, aqui em São Paulo, eu faço um trabalho no Santuário Nossa Senhora da Salete, que fica aqui no Alto de Santana. Quem quiser acompanhar meu trabalho, lá toda quarta-feira, 9 da manhã, estou lá, faço uma palestra, roda de conversa, tá? Gratuito. Então, Pois é. o trabalho voluntário nos enriquece muito também. Tem muito profissional, tem várias igrejas de diferentes denominações que têm esses tipos de Também, atendimento, de verdade. apoio, de orientação. Então, se você mora numa cidade muito pequena, não tem psicólogo aqui. Busque, de repente, se não tem nenhum centro de saúde, busque lá a Santa Casa, qualquer lugar onde tenha cuidados de saúde, converse mesmo com um médico, um clínico geral, ele vai te orientar, vai te ajudar. Olha, tem um trabalho online, tem trabalho, vou te encaminhar para um CAPS em outra cidade, sempre tem caminhos, né? Então é isso. O importante é a gente sair primeiro desse melindre, essa vergonha de se sentir inferiorizado porque está com depressão. Depressão é uma doença como qualquer outra, tá? Como uma Hum, gripe, quando eu estou com. Esses dias eu precisei tratar de uma esofagite, faz parte, qualquer doença precisa de cuidado, né? E a depressão é uma doença de ordem psíquica que precisa cuidado também, né? É, é isso aí. E é isso aí. Vamos. Acho que a gente deu uma. Falou bastante até, né, Paulo? Você Ah, gostaria de colocar mais alguma coisa? não, eu espero, que se não estende mais também acaba cansando, né, quem nos ouve. Espero que a gente tenha abordado assim, de uma forma clara, né, colaborar de alguma maneira para quem nos ouve, para quem nos ouviu, né. Estamos à disposição, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta que queira fazer, alguma sugestão, alguma crítica também. Olha, não gostei do jeito que você falou, do jeito que você tudo bem, é isso aí, é viver isso aí, é a gente entender o outro, né? Ouvir o outro, isso é importante. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos sempre à disposição, com todo o carinho do mundo. Perfeito. E assino embaixo. Então, tá. Então tá bom. Gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu desejo uma ótima noite, um bom descanso, claro, para você também, né, Paulo? E já falando aqui para o pessoal que a gente retorna em março, eu vou colocar no meu Instagram o dia, mas provavelmente vai ser a última semana de março, né, Paulo? A gente vai estar vendo direitinho o dia que vai É, ser e a gente a vai gente- informar vocês. fiquem conectados aí nos nossos Instagrams, no Facebook, a gente vai transmitindo aí a próxima que bater. E deixe sugestões também, se vocês quiserem um tema específico, será uma grande honra, tá bom? Perfeito. Olha, já segue o Paulo aí, hein? Arroba Paulo Grande Psico, né? No Instagram, Paulo? Isso, É isso. isso? No, É, no Facebook é Paulo Grande, com I, uhum, tá? Então já isso. segue ele aí, já acompanha, vocês já vão tá percebendo. Vocês vão ser noticiados aí da nossa próxima live, É né? isso. Então tá bom, uma boa Paz e noite para bênçãos a todos. todos. Um forte abraço. Obrigado, Ana, por mais esse bate-papo. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Tchau, tchau. Até mais.